Então aqui vamos nós, Thaís, para um novo Wellness Lounge. Para mim é sempre um prazer muito grande estar na tua companhia e aproveitar a tua sabedoria também, em ordem a poder ajudar o generoso público que nos está a ouvir e a vir também. E hoje escolheste um tema que me parece bem interessante, que é a desintoxicação hepática. E não só, mas também hepática, não fosse o fígado, um órgão eminentemente, que não funcionasse o fígado, um órgão como um filtro, entre outras funções. É isto, não é? É isso, Manel. Acho que como está tão na moda as pessoas quererem fazer detox, há tantos produtos à venda que prometem desintoxicar o corpo, aí as consequências de emagrecimento e todas as promessas que tem. Eu acho que é importante nós partilharmos por que existem essas desintoxicações e se realmente precisamos dela. E claro que a palavra hepática vem do fígado, como nós sabemos, porque é nosso mestre da desintoxicação e não só, mas é o nosso mestre. Na companhia do rim, são os nossos órgãos que nos filtram, não é? O rim filtra mais o sangue e o fígado também. Cada um filtra à sua maneira, Claro. Mas é devido ao fígado e ao rim que nós estamos vivos também. Claro. Portanto, é um tema interessante que vou tentar abordar de forma a tentar ajudar quem nos escuta. Eu penso, quando faz essa pergunta, que é um tema atual, eu penso que o tema é muito mais atual agora do que era na Idade da Pedra. Porque na Idade da Pedra, no tempo de Paleolítico, mesmo que a medicina já falasse destes assuntos, acho que havia muito menos coisas para falar. Porque a atmosfera não é igual à atmosfera que é hoje. Química à séria, pesada, mais numas cidades que noutras. Na tua São Paulo, ou em Tóquio, ou em Pequim, acho que a atmosfera lá é bem mais pesada que aqui. Pois, a grande poluição. Nas cidades grandes. E nós temos uma grande sorte, está em Portugal, que pronto, ainda agora, temos poluição. à nossa medida, o que é que nos polui? Além dos eletromagnéticos e além do ar, dos compostos químicos que lá andam, é realmente os cosméticos, é os alimentos. Infelizmente, eu falei na Idade da Pedra, naquela altura não havia uma empresa chamada Monsanto, com os seus glifosatos e os Roundups, essa coisa toda, os pesticidas todos que há agora, e os herbicidas que há agora, que apanham as frutas, apanham os legumes, apanham os vegetais, apanham essa coisa toda. Na altura não havia nada disso, resultado havia muito menos para desintoxicar. Hoje há muito mais para desintoxicar. Na altura não havia supermercados, não interessava ter as prateleiras dos supermercados sempre guarnecidas, não é? E com produtos também que têm uma validade muito mais prolongada. A validade é mais prolongada significa que é muito mais processado. Devido aos agrotóxicos que tem. Uma pessoa come um peixe que vem da Argentina, claro que sem a peliculazinha que o peso que tem, se calhar ao fim de 2 dias já estava podre, ou ao fim de 3 dias já estava podre, hoje aguenta-se de 15 dias e 3 semanas porque leva a tal coisa, as tais toxinas que nós temos que estar atentos. E claro que a vida é assim, não adianta remar. Sim, não conseguimos deixar de respirar o ar. Não vamos deixar de comer o peso, não é? E deixar, caramba, a vida ser gira se agora toda a gente desprezasse a oferta super tentadora que os supermercados têm, com coisas notáveis, com alimentos notáveis, muitas vezes mais produtos alimentícios do que alimentos, como nós sabemos, mas pronto, é a realidade e nós temos que nos adaptar a ela. Só que, tendo conhecimento, tendo informação, temos que estar atentos então depois à desintoxicação das coisas que, sem querer, nos intoxicam, porque faz parte da nossa vida. Sem querer e às vezes por querer. Às vezes fazemos más escolhas. Também temos que aprender a fazer boas escolhas. E por isso é que estamos aqui nós. Exatamente. Por isso é que tu, com o brilhantismo do costume, escolheste este tema para a nossa conversa de hoje, para explicar como é que as pessoas, com alguma informação, se conseguirão eliminar ou drenar ou botar para cá para fora, seja através fígado, fezes, seja através do rim, urina, aquilo que faz parte do nosso dia-a-dia, daquilo que comemos, do ar que respiramos. Tudo isso. Mais. Ou seja, tudo isso traduz em um grande trabalho para o nosso amigo fígado, não é? Exatamente. E, Manel, eu acho que também um dos motivos da escolha desse tópico, para mim, que tu sabes que eu tenho paixão pela saúde da mulher, é que eu vejo muitas mulheres, tanto em clínica como amigas, como fora, que preocupam-se em desintoxicar. Estão sempre a dizer, preciso fazer uma dieta detox, Thaís, o que é que eu faço?
E eu queria desvendar um pouco essa questão da desintoxicação, porque nós temos não só o fígado, mas sendo o nosso grande mestre, um órgão que tem essa capacidade. Não que, às vezes, com orientação profissional, não precisamos de alguma ajuda para fazer uma certa desintoxicação hepática. Há casos que, sim, nós sabemos. Há suplementos que, às vezes, são necessários, há certos alimentos. Mas nós temos que pensar que, mesmo que colocarmos tudo isso para dentro do organismo, se não temos a máquina a funcionar bem, e a máquina, no que falamos agora nesse sentido, é o nosso fígado, nada chega onde queremos que chegue. E hoje, ao contrário do que acontecia na altura do Paleolítico, o laboratório, a medicina, a ciência, dá-nos uma mão. E há análises que se podem fazer, e há exames que se podem fazer, que nos podem ajudar a perceber até que ponto é que o fígado está intoxicado e até que ponto é que o fígado precisa da nossa ajuda. E às vezes até alguns sinais clínicos, não é, Manel? Nós defendemos tanto além dos sinais clínicos. A parte clínica, pronto, as pessoas que vemos que têm os olhos mais amarelados, têm certos cansaços, pronto, desequilíbrios hormonais, não que seja causa e efeito da culpa, não vamos culpar o fígado de tudo, mas que ele pode ter um grande papel. Isso é extremamente interessante isso que tu dizes, porque as pessoas não estão atentas, a começar muitas vezes por nós médicos, que esses produtos que nos intoxicam, muitas das vezes, causam desequilíbrios hormonais importantes. E, como tal, tratar esta questão é também modular as nossas hormonas, fazer uma reposição hormonal com cabeça, tronco e membros, bem feita, com hormonas bioidênticas, começando devagarinho, doses baixas e subindo gradualmente, tentando entender e pôr em prática a informação que as hormonas são o sumo da vida, elas é que comandam todos os nossos processos biológicos e, logicamente, se nós estamos intoxicados, quer com o ar que respiramos, quer com as coisas que, passa a expressão, com as porcarias que entram nos alimentos e nas próprias cremes de cosmética que pomos, temos que depois entender que muitas das vezes as hormonas vão mais abaixo do que iriam noutras circunstâncias. As hormonas nós estamos condenados a ir ficando sem elas a partir de determinada idade, não é? 1 a 2% ao ano a partir dos 30 anos, mas a juntar a estes factos tristemente inexoráveis, se nós estivermos intoxicados com metais pesados, com toxinas e não só, esse declínio ainda se acentua mais. Portanto, além do trabalho, além de fechar a porta à toxina que entra, temos que também ajudar a eliminar aquilo que já cá está. Portanto, e é um ciclo vicioso, não é, Manel? Porque isso vai nos levar a ter um possível desequilíbrio hormonal. Depois, para processarmos essas hormonas, elas têm de ser metabolizadas pelo nosso fígado. Ou seja, o fígado tem mais de 500 funções no nosso organismo. Não é a produção de colesterol, é a produção de bile, é filtrar proteínas do sangue e etc, etc. Disseste bem, produção de colesterol. 70% da produção do demonizado colesterol é feita pelo fígado. Repito, 70% da produção, da síntese do demonizado colesterol é feita no fígado. O fígado é que forma, é que sintetiza uma coisa dessas. Uma molécula preciosa como essa. 25% do colesterol está no cérebro. 2% do corpo humano é o cérebro. Isto é um pequeno parênteses para que eu não perca uma oportunidade, como já estás a reparar, ou como já reparaste nos outros episódios, para relevar a importância gritante do colesterol. Se a parede da célula não tiver colesterol em níveis suficientes, nunca há síntese de vitamina D, a principal hormona, como nós não nos cansamos de repetir, e outras questões também. Mas, não fugindo do assunto, a reposição hormonal tem mais oportunidade ainda nesta circunstância em que prevemos o mal que os metais pesados e as toxinas nos podem fazer. Uma coisa é eliminar os metais pesados e as toxinas que temos, não é? Aquele teste que se faz, oligoscan, que nos dá conta de todos os metais pesados que o corpo registra. Em 5 minutos a pessoa tem uma folha de papel à frente com a indicação de tudo isso. Ajuda-nos a identificar quais são os metais pesados e as toxinas que mais nos afligem. E depois, claro, que há a segunda parte, que é drenar, despachar essas toxinas. Ou seja, que estão a máquina tem de estar a funcionar bem. Vamos colocar essas hormonas para dentro do nosso organismo. E não sei se as pessoas sabem que as hormonas são tratadas como se fossem toxinas pelo fígado. Em que sentido? No sentido que o fígado tem que metabolizar. Primeiro vem essas substâncias, nós temos 2 fases de desintoxicação hepática, que acontece no nosso fígado. Que uma primeira fase é desfazer, é fazer a biotransformação
dessas moléculas lipossolúveis em radicais livres, ou seja, criamos aqui uma toxina no nosso organismo, mais que essa toxina, às vezes até mais potente do que a toxina original. Mas a fase 1 tem essa importância. E a fase 2, que são as duas fases de desintoxicação do fígado, ela tem como propósito de conjugar aquele radical livre para ele ser mais hidrossolúvel e poder ser eliminado no sangue ou no bile, pela urina ou pelas fezes. Ou seja, se temos uma fase 1 ou uma fase 2 comprometida, ou as duas, sabemos que vamos criar problemas no nosso fígado e não vamos metabolizar bem, hormonas sejam bioidênticas ou não. Ou seja, é tão importante fazer essa reposição hormonal como tratar do fígado, de todo o processo de desintoxicação do nosso organismo, para que aquilo chegue lá onde queremos que chegue. Isso é muito interessante, porque não é só o produto tóxico que nos intoxica, é também o produto biossolúvel em que se transforma por via da substância quelante. Nós utilizamos substâncias quelantes para transformar os produtos, tornando-os solúveis, mas o produto solúvel pode ainda prejudicar-nos e pode ainda também intoxicar. O que é que nós fazemos? Através das análises, temos, e de outras formas ainda, ecografia também, e tomografia axial computadorizada, ressonância magnética por aí fora, mas as análises então, neste caso, de forma mais simples, podem nos dar o valor da intoxicação, o grau de toxicidade do fígado, não é? As transaminases, glutâmico-pirúvica e oxalacética, a gama-GT, gama-glutamina transpeptidase, as próprias bilirrubinas, direta e indireta, são tudo análises que se fazem de forma simples e que nos dão conta do sofrimento em que o fígado está, independentemente da idade que a pessoa tenha. E fora outros marcadores inflamatórios também que vemos, não é? Que também nos indica que há algo ali que não está bem. Que há ali, seja no intestino ou seja de uma forma sistémica, não é? As imunoglobulinas, o 6, o 10, o óxido nítrico, o ômega 3, tudo isso. O ômega 3, eu sei que utilizas bastante o ômega 3. Olha, o ômega 3 foi meu parceiro, companheiro por muitos meses, quando eu escrevi minha tese. Eu desconfiei disso. Ou porque li a tua tese, já não... Vamos falar disso qualquer dia. Tens um parti-pris. Que eu acho que nós também partilhamos da opinião o quão é importante, não é? Assim, como aperitivo para um episódio seguinte, o ômega 3 tem aqueles ácidos gordos, não é? ALA e PADHA, que estão para as gorduras, como os aminoácidos estão para as proteínas, ou seja, são vitais porque têm características anti-inflamatórias. E que também afetam a saúde do fígado de uma maneira positiva, porque ajuda ali a controlar aquele colesterol mau, vamos dizer. Quando nos perguntam quais são os 3 suplementos a que nós damos mais importância, eu e a Thaís dizemos sempre vitamina D, magnésio, ômega 3. Mas depois lá iremos também. Eu tinha aqui uns apontamentos para não me esquecer de dizer que uma alimentação baseada em plantas, a hidratação, a reciclagem, a imprescindível reciclagem que nós às vezes nos esquecemos, a começar por mim próprio. Fundamental realmente lembrarmos desta história. O carvão ativado, a prática do jejum. Caramba, o jejum nunca é demais falar nele, ainda assim, na circunstância em que está a falar de desintoxicação. O que é o jejum? O jejum é dar tréguas ao intestino, caramba, ao nosso principal órgão. Nós passamos a vida a pôr o intestino nos pincas, onde ele merece estar, um lugar que ele ocupa com louvor e distinção. Mas depois, então, já agora, já que dizemos que o intestino é um órgão fundamental, primeiro ou segundo cérebro que seja, então já agora vamos dar-lhe férias. Dar férias ao intestino é desintoxicá-lo. É fazer com que eu não tenha que estar a trabalhar permanentemente. Desintoxicá-lo é aceitar que ele pode regenerar as suas células. As células constituem a sua parede, que se renovam de 3 em 3 dias, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. Agora, para haver este trabalho de renovação, nós temos que fazer o jejum. Em termos de desintoxicação, seja toxinas, seja de metais pesados, seja o que for, o intestino agradece de joelho no chão por lhe darmos tréguas, para não obrigar-nos a trabalhar. O que é, conseguirem se regenerar assim de uma forma saudável, claro, não é? Se tivermos a cozer, não é com bacalhau cozido com batata e cozido à portuguesa e arroz doce que a parede do intestino se vai regenerar. Ela pede calma, pede tranquilidade para poder fazer esse seu trabalho. Portanto, o jejum, que fala-se de desintoxicação, é fundamental, de facto, falar em jejum, dos sumos verdes, da sauna.
da sauna seca. Não é a sauna úmida chamada banho turco, em que com aquele clorozinho da água pública, das torneiras públicas, que tem lá o seu cloro e como tal intoxica completamente o ar e que não faz uma das coisas que melhor faz aos nossos pulmões. Essa sauna úmida não interessa. Agora, a sauna seca, infrared, infravermelho, é gritantemente importante para desintoxicarmos também aqui as toxinas e os metais pesados que tínhamos. Mas a pele é um grande órgão de desintoxicação do nosso organismo. É o nosso principal, o nosso maior órgão. Eu estava aqui só falar do mestre, o fígado, que realmente é o mestre, mas o mestre não faz o trabalho todo sozinho. Em termos de grandeza, não há maior órgão do que a pele. Como sabes, é o nosso maior órgão, é a pele. O fígado a preparar essas moléculas para serem eliminadas, depois já todo esse sistema para serem eliminados, não é? Tal e qual, é isto mesmo, e ter ideia realmente que o sauna, que é uma forma prática, simples, de mandarmos para cá para fora tudo quanto tínhamos cá dentro, seja o que for, seja o mercúrio, seja o alumínio. O alumínio, eu lembro-me sempre os desodorizantes que as senhoras usam, e os senhores também, que muitas das vezes têm alumínio, chamar a atenção para que é de bom tom comprar desodorizantes sem alumínio, que já está aí à venda, e outros metais pesados que surgem, especialmente o mercúrio nas pessoas que têm amálgamas dentárias. Usar amálgamas para obturar os dentes é um pouco do século passado, hoje já ninguém o faz. Hoje já há dentistas biológicos e orgânicos já trabalham muito na substituição da amálgama dentária por porcelana ou cerâmica, para evitar a intoxicação do mercúrio, que é tramada. Há um produto chamado quelante, o nome EDTA, que se usa para fazer a quelação praticamente de todos os metais pesados em relação ao mercúrio. Não é o mais indicado. Em relação ao mercúrio, o ácido alfa-lipoico está mais indicado, mercúrio e arsénio. Esses dois metais pesados vão-se embora mais depressa com ácido alfa-lipoico do que o EDTA. O EDTA é quelante universal, mas para todos os outros metais pesados e toxinas que não especificamente para o mercúrio e para o arsénio. Depois, uma exposição solar consciente, uma exposição ao sol para buscar a nossa querida vitamina D na maneira correta, regrada, personalizada e consciente, não é? Por estar exposto ao sol, arrisca-se sair dali com um cancro da pele. Mas se fizer uma exposição solar de uma forma consciente, nas horas certas, com a quantidade, a percentagem do corpo de vida a 100 cremes de proteção solar, que bloqueia completamente a síntese da vitamina D a partir de fator de proteção 8, e depois os chás de detox, o earthing, o grounding, o aterramento, ou seja, andarmos descalços no chão, ensinar os nossos filhos, quando os temos, ou os nossos pisar netos, na terra, não é? A andarem descalços na terra. Não é andar descalços no alcatrão, que não serve para nada, mas andar descalços na terra, na relva e na terra, de forma incrível de se desintoxicarem, além de ganharem imunidade, não é? Como se sabe, a imunidade há uns anos atrás, tu és muito nova, mas já não sou assim tão novo como tu. E lembro-me que as pessoas que andavam connosco, a rapaziada que andava connosco na escola, muitos deles andavam descalços, na escola da Câmara lá em Cascais, e uma das coisas que se comentava era quem aparecia com gripes e com anginas e dava quadro, era os meninos de sapatos com mais dinheiro, com famílias mais endinheiradas, a rapaziada que jogava ao Berlim descalço e que andavam com as mãos e com os pés sujos, dificilmente adoeciam. E já nessa altura se chamavam a atenção, e isso percebeu-se, porque realmente quando a pessoa tem uma vida mais ligada à natureza, neste caso mesmo natureza, com os pés e as mãos no chão, sujos no chão, ganham de facto uma imunidade muito maior. Em inglês nós temos até uma expressão que chama o hygiene hypothesis, não a fugir aqui do tópico, mas é isso, que a higiene a mais também esteriliza o nosso corpo. Não temos contato com aquelas bactérias que são beneficiais para nos proteger das que são patogénicas. E que estimulam a nossa imunidade, claro, que recebemos dos nossos pais e que depois desenvolvemos mal ou bem, dependendo do estilo de vida que nós levamos. Se levamos um estilo de vida dentro de uma redoma de vidro, sem tocar em nada, sem fazer nada, estamos mais a jeito para os micro-organismos que nos envolvem. Porquê? Porque o sistema imunitário, o terreno, não é?
importa sempre realçar que o terreno importa mais que a semente que lá pousa, não tem músculo suficiente para ganhar no braço de ferro ao micro-organismo. Agora, se o terreno tiver músculo suficiente, se a pessoa fizer uma vida ao ar livre, com a história do pé descalço ou sem pé descalço, mas mais ligado à natureza, dificilmente irá tão facilmente atrás da infecção que o micro-organismo possa causar. Hoje há muito mais doenças. Hoje que as pessoas estão em casa, agarradas aos computadores, os miúdos, às consolas, e fazem muito menos vida ao ar livre, as pessoas adoecem com mais facilidade. A miudagem, aceite-se uma expressão, adoece com mais facilidade do que naquele tempo em que as pessoas faziam vida ao ar livre. Os alimentos não tinham as toxinas que têm hoje, não havia agricultura intensiva que hoje existe, que dá cabo do metro quadrado. Um metro quadrado de terreno que de antes tinha 1, 2, 3 situações para serem a criarem, seja o vegetal, a fruta, o legume, ou o que seja, hoje esse metro quadrado é sobreutilizado 30, 40, 50 vezes. Resultado que lá sai não tem a mesma qualidade. Morfologicamente é fantástico, estruturalmente não tem nada a ver. Resultado, tem mais toxinas, não nos prepara da mesma maneira, porque não nos dá aqueles minerais antioxidantes ou oligoelementos que as nossas células necessitam para ter um sistema imunitário capaz. E não só o sistema imunitário, não é, Manel? Toda a função do fígado, como estávamos a dizer, a fase 1 e a fase 2, que são as duas fases que o fígado tem para desintoxicar tudo aquilo que vem para ele. Sabendo que a fase 1 biotransforma as substâncias em radicais livres que causam estresse oxidativo, os antioxidantes, e quando eu digo antioxidantes, eu estou a falar da vitamina C, da vitamina E, do ácido alfa-lipoico. Vitamina C, exatamente. Todos esses, não só em suplementos, mas que através da nossa alimentação. Eu sei que estamos sempre a bater na tecla da alimentação, mas é porque é mesmo importante. Todas essas substâncias ajudam que a fase 1 funcione melhor. E depois, a fase 2, como tem essa fase da conjugação desse radical livre e ser conjugado numa molécula, muitas vezes, do glutatião, que nós conhecemos que é o maior antioxidante hepático que temos, e também aminoácidos. E com isso, pronto, aquilo está preparado para ser eliminado pelo sangue ou bile e pelas fezes ou pela urina. E se nós temos atenção a essas substâncias que encontramos na nossa alimentação, para não acabarmos com um fígado gordo, por exemplo, que não vem só de um colesterol alto, não vem só daquilo que as pessoas pensam, aquilo vem muito de um corpo muito inflamado. Claro que tem várias aqui razões pelo fígado gordo, mas que não deixa de ser uma consequência de um fígado mal cuidado. Ou seja, o fígado bem cuidado, sendo o mestre da desintoxicação, passando a bola, vamos dizer, para os rins, depois para a pele e para todo o processo de intoxicação. Se temos a máquina funcionar bem, nós conseguimos ter mais saúde. Bem. E não precisamos ser escravas de dietas da desintoxicação. Bem, não é? E de ir aos produtos chamados quelantes que desintoxicam, mas por uma forma artificial, uma forma que não tem a ver, não é nada natural, é artificial, são produtos que se põem ou na veia ou na nada ou no que seja, chamados quelantes, falando há bocado do EDTA, do ácido alfa-lipoico e tudo mais, que poderia ser escusado se fizesse como dizes, porque de facto termos em atenção a força gigante que o alimento tem. Lá o gênio do Hipócrates bem dizia que temos dentro de nós tudo quanto precisamos, não é? Pois, nós temos uma máquina de desintoxicação no nosso organismo. Não que não há casos onde uma desintoxicação orientada por um profissional seja necessário, temos casos, sabemos disso, não é por aí. Ou seja, a resposta de é preciso fazer detox não é nem sim nem não, a resposta sempre depende na ciência, mas nós temos uma máquina que é feita para isso. Se as pessoas tiverem presente tudo isto, as indicações preciosas que a Thaís deu e que me reavivou a memória em relação aos assuntos que já estavam um bocado esquecidos, obrigado, Thaís, que não é a gordura que faz gordura. Se as pessoas estiverem presentes que é o hidrato de carbono que faz gordura, se as pessoas estiverem presentes para acabar com o fígado gordo, para tratar um fígado gordo, é preciso cortar, não é na gordura, é nos hidratos de carbono. É o hidrato de carbono que tem que ser cortado para evitar o fígado gordo, não é demais dizê-lo. Se as pessoas fizerem então jejum, se der realmente tréguas ao intestino, se ele tiver um pouco de paz e tiver ali umas horazinhas sem ter que trabalhar, então acontece várias coisas. Para já, a inflamação provocada por esse alimento, como o alimento não está lá,
portanto não há inflamação. A pessoa desinflama-se. Depois, a maioria dos produtos inflamatórios tem um excesso de calorias, sabe, pelo amido e pelo açúcar. Se a pessoa não ingere esses alimentos inflamatórios, não se intoxica, não tem que depois utilizar produtos artificiais para fazer a eliminação dos metais pesados, porque a pessoa não está a comer aquilo que o importuna, portanto não está intoxicado e fica mais elegante, porque de facto as calorias estão essencialmente no amido, no açúcar e nos hidratos de carbono. Portanto, é um win-win-win. A pessoa ganha de todas as maneiras. Não é? Pois é, comida processada, não é? Manel, eu gosto de usar uma analogia nas minhas consultas que é um balde que nós temos dentro de nós e que não é que nada do que estamos aqui a dizer vai ser causa e efeito para um fígado inflamado, um fígado gordo. Mas nós temos um balde de inflamação e nós vamos enchendo. Aquilo, quando está cheio, uma gota vai transbordar. Ou seja, nós temos que fazer mudanças, nós temos que retirar aquilo que está a agravar ou causar para nós conseguirmos vaziar esse balde e também, com isso, dar ao organismo, às vezes através da alimentação, alguns tratamentos, algumas intervenções, suplementações adequadas, para o corpo ter a capacidade de encher o balde, eu consigo esvaziar outra vez. Eu acho que está aí muito o segredo que nós conseguimos ter saúde e conseguir combater a inflamação. Não é que não vamos nos inflamar, vamos nos inflamar, até porque sabemos que fontes de inflamação pode ser o estresse, é o ar poluído que respiramos e várias outras coisas. A noite que é mal dormida. Mas darmos ao organismo a capacidade de lidar com aquela inflamação, nós temos saúde. É exatamente isso, é que é uma bola de neve. A pessoa está menos inflamada, a pessoa não tem o processo inflamatório em curso, não tem a resistência à insulina. Normalmente a inflamação está ligada à resistência à insulina, portanto o pâncreas lança com mais facilidade a insulina que lança na corrente sanguínea pelo pâncreas, vai buscar o açúcar de forma mais simples e mais célere para dentro da célula. A pessoa não ganha peso, aquele açúcar não se transforma em adipocito, em célula adiposa, portanto a pessoa está a ganhar de todas as maneiras. O que é que tem que fazer? Comer o mínimo possível, comer da forma mais equilibrada possível, tendo presente todos os macronutrientes, a começar pelo principal, chamado água, que é aquilo que nos constitui em 70%, e às vezes as pessoas esquecem-se, entram no detalhe do hidrato de carbono, do lípido, da gordura e da proteína, e esquecem-se da água, que é aquilo que nos constitui em 70%. Se a água, então, se for uma água correta, uma água própria, for uma água que se identifica com a água que temos dentro do nosso corpo, alcalina, não esquecer a frase do célebre Warburg, Nobel da Medicina, em 1931, que todas as doenças, incluindo o cancro, só existem em ambientes, não existem em ambientes alcalinos. Ter presente que nós conseguirmos, por milagre, manter a alcalinidade com que nascemos, aquele cheiro incrível que tu tinhas quando nasceste, nunca mais voltas a ter, porque deixas de ser 100% alcalina. Pois, a vida tem começo, meio e fim, não é? Agora és só bonita, já não és mais alcalina, porque de facto o processo de crescimento é um processo de acidificação inexorável. Se nós tivermos presente que 70% do nosso corpo é água, se nós alcalinizarmos esse 70% do nosso corpo que é água, aí resistimos melhor aos produtos que nos intoxicam, entrem eles pela boca, pelo nariz, seja por onde for. Isto é absolutamente fundamental. Não só a quantidade e a qualidade. A quantidade, nunca menos de 1,5 litro de água por dia, se não se sente desportista, se não é bem mais que 1,5 litro de água por dia. E depois ter realmente a ideia que devemos beber uma água tão mais pura possível, tão mais completa, se podem aceitar a expressão, possível. Ou seja, com os minerais, com os oligoelementos, com tudo que poderíamos ter e que temos direito, não é? Porque a água que temos dentro de nós, com as suas características tão próprias, não é? As nossas lágrimas são salgadas, o nosso suor é salgado. Tem 9,4 gramas por litro de sal, que é coisa que as pessoas pouco se lembram quando compram uma água. Essa água não é salgada, tem 0 de sal e não tem nada a ver com a água que a pessoa tem dentro de si. Portanto, a pessoa levar isso em linha de conta e quiser beber uma água que se identifique um pouco mais com a água que tem dentro do seu corpo, então nessa altura, como sabe que tem 9,4 gramas por litro de sal, bebe uma água talvez mais salgada, como a água do mar, por exemplo, com o sal marinho, que é um sal integral. O sal que nos interessa é o integral,
marinho, flor de sal ou sal rosa do Himalaia, mas, portanto, como o sal marinho, dizia eu, da água do mar filtrada como deve ser, não é beber os pirulitos de água que está no mar, cheio de porcarias e de bactérias e de petróleo e de lixo, é água do mar. Já agora que se está a falar em água do mar, é água colhida uma profundidade de 200 metros e bem longe da costa. Ninguém, por favor, vai ao guincho e abre a boca e beba água. Não é essa água do mar que estamos a dizer. Isso foi uma coisa que eu fiz, que saiu bem caro, porque tive um processo na Ordem dos Médicos. Felizmente está tudo tratado, está tudo arquivado, mas eu utilizei essa expressão, daquela máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, para chamar a atenção das pessoas que a água do mar é um superalimento, água do mar tratada, como é evidente, não é água do mar da praia. Mas, dizia eu, essa água do mar é salgada, tem 35 gramas por litro de sal. Mas se nós adicionarmos essa água do mar, uma água mineral, das muitas que há, faz questão que seja alcalina, com pH para cima de 7,5, já temos aí algumas águas, vamos buscar então 35 gramas por litro de água do mar, com 0 gramas por litro de uma água mineral, vamos buscar mais ou menos os 10 gramas por litro que temos de sal. E além disso, a água do mar é superalimento, porque além de ter um pH alcalino entre 8,1 e 8,4, tem aqueles minerais todos que as nossas células pedem de joelhos que lhes deem, a começar pelo magnésio e pelo potássio. Magnésio 600, 600 vezes mais, potássio 1100 e tal vezes mais, cálcio 100 e tal vezes mais, ou seja, selênio, zinco, molibdênio, cobre, tudo quanto consta de tabela alimentar está na água do mar. Se tivermos isto presente e bebermos a água do mar, faz-me lembrar o sol. Se bebermos a água do mar com critério, da mesma maneira como o sol, se a pessoa apanhar sol com critério, está isto, como a nossa experiência clínica diz, a pessoa não quer dizer que não adoeça, mas tem mais dificuldade em adoecer e, principalmente, sente-se com mais saúde, que é aquilo que realmente que importa. Claro. Chamar a atenção para a natureza. O Voltaire tinha aquela expressão notável que dizia que o papel do médico é entreter o doente, se possível, divertindo-o enquanto a natureza faz o seu papel. Isto é uma coisa absolutamente notável. Pois é. É uma coisa perfeitamente notável. Portanto, neste nosso Wellness Lounge está isso. Nós temos que chamar a atenção das pessoas para isto. Não é para as pessoas ouvirem, é assim e como tal. Não era sentir julgadas, é para podermos partilhar informação. Porque eu acho que nós, profissionais de saúde que escolhemos a profissão, queremos ver o bem do próximo, não é? Não, mas a ideia não é dizer às pessoas como é que é, não. É dizer às pessoas, olhem cá este aspecto que se calhar você não está muito visível, que não está bem no vosso campo da consciência, talvez valha a pena pensar nisso. E as pessoas vão aos motores de busca que têm e investigam e fazem e percebem então e têm a informação correta sobre as coisas. Esta nossa ideia é estimular a curiosidade das pessoas. E eu não poderia estar mais feliz, Manel, de poder partilhar isso com as pessoas, não é? Tudo aquilo que nós que sabemos, temos um dom e acordamos todos os dias felizes por fazer, não é? É isso mesmo, aquilo que realmente que claro que todos nós precisamos ganhar dinheiro, então com a casa que tem, logicamente, se não tivesse dinheiro para pagar as pessoas que trabalham connosco, era difícil a casa estar de pé, toda a gente tem que ganhar dinheiro, tudo bem, mas alguém disse com toda a razão que aquilo que o dinheiro paga não é tão extraordinário assim como isso. As coisas mais extraordinárias o dinheiro não chega lá. Há coisas mais importantes que tu disseste, ajudar alguém a ter saúde e a sentir-se mal, não há dinheiro que paga, não há dinheiro que chegue lá. E é muito este trabalho que a gente aqui faz. E é nos cuidarmos para quê? A nossa máquina, o nosso sistema, o nosso corpo humano, que é capaz de desintoxicar no dia a dia, é cuidarmos dele para ele fazer o trabalho, não é? Fantástico, Manel. Começando por perceber claramente que o fígado é notável, o intestino notável e ter presente aquilo que molesta o fígado e aquilo que molesta o intestino, talvez não seja má ideia tentar pôr de lado ou então consumir de uma maneira regrada e consciente e inteligente. Já agora. É isso mesmo. Fantástico. Olha, grande episódio. Grande assunto, importante, as pessoas a pedirem para falarmos de intoxicação. Obrigado, a ideia foi tua. Sempre partilhar. Foi toda tua, muito obrigado. Obrigada a todos que nos veem e nos ouvem por estarem connosco e até uma próxima, até para a semana. Estamos de volta. Até para a semana. Até para a semana.